O Y530 foi um dos meus notebooks favoritos de 2018. Foi quase aquele pacote completo. Quanto mais eu usei, mais eu gostei. Inclusive, foi minha máquina principal durante bastante tempo. Ele era mais compacto que a concorrência aqui no Brasil, pesava menos e não tinha surpresas em relação à temperatura e o desempenho. O único ponto que faltou foi uma tela de qualidade que a Lenovo normalmente deixa de fora aqui no Brasil. E aqui estamos com o Y540, que por fora nem dá pra gente perceber que é um notebook novo, mas é aquela coisa, se tá bom, não precisa ficar mudando. A construção é bem sólida, principalmente na parte do teclado. Só na tela que você vai ter um pouco de flexão se você aplicar pressão. O corpo é basicamente plástico e ele tem aquele acabamento levemente emborrachado na área do teclado que tem bastante facilidade para deixar marcas de dedo. Um ponto interessante é que ele pesa aproximadamente 2,3 kg, que é próximo do Dell G3 e menos que o G5, que pesa 2,7 kg. Na tampa ele tem uma textura diferente e o logo Legion da Lenovo. Esse logo tem um pequeno LED que acende enquanto o notebook está ligado. E na tela a gente tem bordas finas, tanto nas laterais como na parte de cima. Na parte de baixo ele já tem uma borda um pouco maior, que é onde fica a webcam. Essa tela é daquelas que tem um movimento de 180 graus. E esse painel, pessoal, é o grande ponto fraco do Lenovo Y540. Para nossa tristeza, a Lenovo novamente não trouxe uma tela de alta qualidade para o Brasil. Lá fora ele chega a ter 3 tamanhos de tela e mais de uma qualidade para você escolher. Por enquanto no Brasil a gente só tem uma opção de tela, que é o painel IPS de entrada que encontramos aí na maioria dos notebooks gamers do mercado. Levando em consideração o preço dessa máquina, eu acho que ele merecia uma tela pelo menos um pouco melhor. Não precisava ser OLED 4K nem nada disso, mas pelo menos uma tela com uma boa cobertura de cores ou uma alta taxa de atualização. Então, nesse ponto, a Dell vai levar vantagem no caso do G5, porque tem um painel de qualidade superior. Mas é aquela coisa, vai do nível de exigência de cada um de vocês. Mas a gente nem pode culpar 100% a Lenovo por essa escolha. Vocês têm que lembrar que qualquer empresa que vem aqui para o Brasil vender qualquer produto tem que passar por muita burocracia, muito imposto, pelo custo Brasil, enfim. Então, no final das contas, a gente tem uma máquina inferior e mais cara em relação ao resto do mundo. Por enquanto, ele está sendo vendido no Brasil com a RTX 2060 e o i7 9750H. E além disso, ele tem armazenamento SSD. A lista completa de configurações eu vou deixar na descrição do vídeo. Comprando por lá, vocês me ajudam a continuar com o canal. Vamos para a parte boa. Vocês estão vendo o notebook com o processador mais rápido que já passou aqui no canal. Renderizando, ele conseguiu tomar a primeira posição, porque assim como o G5, ele usa um power maior durante determinadas aplicações. Então, em questão de desempenho, ele é muito bom para uso profissional. Em jogos, ele também faz bonito, mas não chega a ser perfeito, né? O processador passa dos 90 graus em títulos pesados, e ele não chega a bater 100, mas ele não bate 100, pessoal, porque a Lenovo definiu como 95 graus o limite de temperatura. Mas apesar dessa temperatura no processador, ele não reduziu a velocidade drasticamente como faz o G5 e o G3 e também não me deu travamentos aleatórios. Mas com o Undervolt ele ficou beirando a perfeição, pessoal. Base de refrigeração também ajuda, mas Undervolt foi o melhor caminho aqui, que deixou a temperatura abaixo dos 90 graus e o clock no máximo o tempo inteiro. Aqui no canal tem tutorial de Undervolt, caso você não saiba fazer. E caso você sinta ainda um pouco de dificuldade de fazer Undervolt, eu tenho parceria com a GameTalk que faz o Undervolt no seu notebook sem que você saia de casa. Tem o link na descrição do vídeo para quem se interessar. E as ventoinhas têm um ruído alto durante os jogos. O nível de ruído é bem semelhante ao G3 e ao G5. E por fim, a temperatura do teclado não me causou desconforto. Fica um pouco quente, mas não atrapalha durante os jogos. E falando nesse teclado, pessoal, ele tem um layout um pouco diferente do normal, então vai levar um tempinho para vocês se acostumarem. Digitando, eu achei as teclas só um pouquinho macias demais. Os botões são um pouco mais largos que o normal, só que aí eu já acho que é um ponto positivo. Ele é retroiluminado, na cor branca e padrão brasileiro. O touchpad suporta os drivers de precisão do Windows e é do tipo que é fixo com botões dedicados. Aí vai do gosto de cada um. O ponto negativo desse estilo de touchpad é que ele fica com uma área um pouco menor de trabalho. Em relação aos botões, pessoal, eu não curti muito os botões que a Lenovo escolheu. Esses botões, eu achei que o clique é um pouco alto demais e um pouquinho difícil de apertar. O som também é legal para um notebook. Os alto-falantes ficam na parte da frente, não oferece muitos graves, mas no geral minha experiência foi boa. Na conectividade, parte das portas ficam na parte de trás do notebook, assim como o G5. Isso ajuda bastante na organização dos fios.
Ele infelizmente não tem leitor de cartão de memória, tá? E também não tem suporte a Thunderbolt, mas ele tem porta USB-C e Mini DisplayPort. Além disso, ele tem 3 portas USB 3, HDMI, porta de rede e entrada de fone. Por dentro, ele tem 2 slots de RAM que ficam escondidos por uma caixinha de metal que pode ser removida, o HD e o slot M2. Aqui ele vem com SSD, como eu já falei, e esse SSD, o interessante é que ele vem com Thermal Pad, e o Thermal Pad fica em contato direto com a tampa do notebook para dissipar o calor. Esses pequenos detalhes, pessoal, que dá pra gente ver quando o fabricante está se importando com a refrigeração. A duração da bateria foi menor do que eu esperava, ele me deu mais ou menos 3 horas durante o uso leve. Mas isso é porque a Lenovo deixa o chip gráfico ativado o tempo inteiro. Só que você pode mudar essa configuração indo na BIOS, aí você vai ter uma duração de bateria um pouquinho maior. Eu não sou muito de falar de fontes aqui no canal, só que a fonte do Y540 meio que me chamou a atenção. Olha a diferença de tamanho para a fonte do G5. O Y540, pessoal, ele vem com uma fonte de 230 watts e o G5 vem com uma fonte de 180 watts. Então, se fonte é algo que você se importa, a Lenovo foi bem mais generosa, ela deixou uma folga bem maior em relação ao G5. Mas, em contrapartida, olha só a diferença de tamanho, é bem maior e mais pesada. Esse foi o Y540, pessoal, um notebook quase nota 10, compacto, mais leve que a concorrência e uma refrigeração que com alguns ajustes fica boa. Só deixou a desejar na tela, mas aí é uma exclusividade do nosso querido Brasil. Aí quem sabe a Lenovo não traz uma tela melhor no futuro, então vamos ficar aí na torcida. Se a tela não for importante para você, o Y540 é um dos melhores notebooks para se comprar hoje no Brasil, tanto para jogos como para uso profissional. Não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para me dar uma força. Na descrição tem minhas redes sociais e também meu bazar, onde eu vendo todos os notebooks que eu faço análise aqui no canal. Vou ficando por aqui, um abraço.